são as mulheres vítimas do Passamane? Aquelas que procuravam o pastor quando elas estavam em problemas nos seus relacionamentos. E isso é corriqueiro nas igrejas evangélicas e em várias outras. Muito se parece com o perfil das vítimas do João de Deus, que procuravam o João de Deus para se curarem de traumas de abuso sexual e eram abusadas sexualmente por ele. Passamane já foi da minha igreja diversas vezes, antes do primeiro escândalo, quando ele ainda não era empresário da fé, porque foi isso que ele se tornou. Quem é da igreja já ouvia a fama do Passamane e ele era jocosamente chamado nos bastidores de Davi Passamão. Em 2020, quando Davi Passamão se tornou público e a primeira vítima denunciou, houve um processo de destruição da vida dessa garota. E quem se empenhou no processo foram ministros do evangelho, pessoas influentes dentro da igreja que compraram a versão do Passamane. Na época, o que o Passamane fez? Um vídeo chorando, ele pedia perdão para a esposa dele, para a igreja, para os outros obreiros da igreja, e ele não pedia perdão para a vítima. Esse expediente cínico já é um expediente conhecido, mas o que chamou a atenção foi a onda de ataques que nós mulheres que nos mobilizamos para defender aquela vítima recebemos. Eu recebi centenas de comentários dizendo que o meu vídeo escancarando a hipocrisia, a perversidade do comportamento do Passamane era um atentado contra um homem de Deus. Infelizmente, a nossa legislação não entendia o vínculo religioso como assédio, o que dificultava bastante a gente avançar nessas investigações, porque não se entendia que existia entre o pastor e a sua ovelha uma relação de poder. Existia também, no caso do Davi Passamane, uma relação de poder econômico, porque é uma igreja muito rica. Nessa época, jogadores de futebol, cantores sertanejos, pessoas ricas e influentes da sociedade goianiense que frequentavam a igreja se mobilizaram para perdoar esse homem e acusaram esta mulher que denunciou em 2020 de ser uma enviada do inferno para destruir o ministério de um pastor tão importante. Moral da história: ele foi perdoado por todos, pela igreja brasileira, continuou à frente dos trabalhos da igreja, fazendo mais dezenas de vítimas. Tem um post na rede social dele, do dia 22 de fevereiro, escrito "Vamos continuar". Ele foi expulso da igreja que ele fundou com a sua esposa, depois de dezenas de casos de assédio, abriu uma nova igreja, e esse post tem centenas de comentários de homens e mulheres dizendo: é isso mesmo, pastor, ninguém pode parar um homem de Deus. A igreja brasileira escolheu, infelizmente, perdoar pastores abusadores, homens abusadores, e dizer que as mulheres que falam sobre isso são enviadas do inferno para desviar esses homens de seus propósitos. E eu quero dizer para você, ouvinte, que frequenta uma igreja e que se sente violada pelo seu líder religioso: você não tem responsabilidade espiritual na tragédia moral que esse líder tem imposto a si mesmo e tem praticado contra você. Nós acreditamos em você. Nós sabemos que líderes espirituais usam do evangelho de Cristo para fazer mulheres vítimas. Esses homens de Deus não têm nada e a sua voz não pode ser calada. Você não é culpada, você é a vítima, e mesmo que toda a sua igreja te diga para não falar, procure a ajuda que nós vamos te atender.